Olá, queridos! Rádio Skyerene, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui comigo mais uma vez no nosso canal Adalberto Teles. Deus abençoe. Gente, deu uma quedinha na minha imunidade e fiquei um pouquinho gripado esses dias, mas vamos que vamos. Muito obrigado por você estar participando conosco na nossa EBD Live. Agradeço a Deus pela vida de vocês. O canal está crescendo. Compartilha, curte, deixa aí o sininho ativo para receber mais informações. Queridos, a lição de hoje da revista CPAD, lição de número 6, as nossas armas espirituais. O texto em classe é Lucas, capítulo de número 4, versículo 1 ao 4, depois 16 ao 20. Palavras-chave, armas, estratégias, palavra e oração, porque são as palavras que mais aparecem na lição desta aula. Então quero glorificar a Deus aí por essa lição, uma lição abençoada. Na introdução, eu já começo dizendo que todo crente sabe das lutas e provas que devemos passar. Mas essas adversidades podem ser vencidas por meio de estratégias bíblicas, como a oração, a palavra e o jejum. Além disso, temos Efésios, capítulo de número 6, que traz a armadura de Deus, mais precisamente a partir do versículo 10. Então, todo crente, porque Pedro diz isso, que todos sofrem a mesma coisa no mundo inteiro. Então, todo crente padece os mesmos padecimentos, as mesmas provas, as mesmas tentações. Todos nós passamos isso em todo lugar. Então, nós não podemos vender um evangelho barato em que é dito que a pessoa vai parar de sofrer, que a pessoa vai deixar disso ou vai deixar de aquilo. Não. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então o próprio Jesus, ele passou por tribulação, o próprio Jesus venceu o mundo e nos alertou sobre isso, que nós também passaríamos por tribulações. Então, é claro, é evidente que o servo de Deus vai ter seu sofrimento, vai ter suas lutas, mas ele precisa ser também um homem e uma mulher abençoada para suportar essas adversidades. Alguns sofrem enfermidades, outros sofrem certos tipos de problemas na vida. Então é necessário isso. Padecer por Jesus e viver para Jesus. Então é necessário realmente isso. Então, crentes que vão ter diversos tipos de problemas e precisam ter estratégias para vencer essas tribulações, essas lutas, essas adversidades. E, no mínimo, aqui a lição traz aí 3 armas, ou algumas armas, que contribuem para uma boa trajetória na vida cristã, na vida da busca do reino de Deus. Então, 3 grandes sessões, 3 partes, subseções, a estrutura é a mesma. Primeira grande sessão, as armas do crente. Ponto 1, as armas. As armas do cristão não podem ser comparadas com as usadas no Antigo Testamento, a não ser de forma figurada. Então a gente pode fazer uma figura, um tipo, uma metáfora, porque o contexto agora não é um contexto de guerra, de exército contra exército, nação contra nação.
o Novo Testamento tem Efésios 6, do 10 ao 17, que fala sobre a armadura de Deus. Nela, apenas a espada é uma arma de ataque. Só a espada é a arma de ataque, enquanto as demais são armas de defesa. É de suma importância que haja na vida do cristão ou do crente um preparo espiritual para enfrentar os adversários que não são nem de carne e nem de sangue. Claro que o mundo espiritual vai usar a carne e o sangue, mas a nossa luta primária não é carne e nem sangue. Então o Antigo Testamento tem a lição, coloca lá alguns tipos de armas que eram usadas, mas essas armas, elas não podem ser comparadas com as nossas. Por quê? A não ser que se faça uma tipologia, a não ser que haja uma figura de linguagem. Aí eu fazendo uma figura de linguagem, tudo bem. Mas fora isso, a armadura do crente no Novo Testamento tem uma nova roupagem, uma nova perspectiva no Novo Testamento. E claro que Efésios capítulo 6 vai detalhar ali Paulo praticamente fazendo um retrato de um soldado, falando, e lembrem-se de que um homem soldado no Império Romano, para ter toda aquela armadura, ele não era um soldado qualquer, até porque o exército não dava isso. Então, um soldado raso, ele não tinha couraça, não tinha caneleira, não tinha nada dessas coisas, não. Então, só gente graduada que conseguia alcançar tais utensílios da ferramenta de armadura. Agora, quando eu digo que todas as outras partes são de defesa e só a espada é de ataque, porque ela é o suficiente. Entende? Então nós nos defendemos mais do que quando atacamos. E quando atacamos, ela é letal, ela alcança o seu objetivo. A espada, lembra muito de 2 Timóteo, 2, versículo 15, que pede para o obreiro ser um bom obreiro, aprovado, que maneje bem a espada. Ou seja, ela é precisa, é uma arma e ela não só ataca, a espada também defende, porque você consegue defender alguns golpes pela espada. Isso olhando numa luta corporal entre dois soldados inimigos no período do Império Romano. Então a gente tem o escudo e outras coisas que defendem, o capacete, as sandálias, a couraça. Então tudo isso são partes da armadura e são parte da armadura que faz a defesa do soldado. Mas a palavra, a espada, ela bem utilizada, ela neutraliza os adversários. Olha Jesus na tentação, que é o caso aqui do texto que está em classe. Jesus sendo tentado, a espada, a palavra foi cirúrgica. Faz com que essas pedras se tornem pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se você se prostrares aqui, te dou tudo isso. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Pede os anjos para te guardar. Não, Deus dará ordem aos seus anjos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então a espada precisa estar bem afiada, gente. Bem afiada. As estratégias do inimigo. Então a gente aprendeu um pouquinho das armas. Agora, as estratégias do inimigo. Tem uma frase aí que diz: não se brinca com o diabo, Ou com o diabo não se brinca. A gente pode até botar assim: com o diabo não se brinca. Eu botei invertido, mas pode também ser dito: com o diabo não se brinca. Ou não se brinca com o diabo. Isso é uma frase, não está na Bíblia, por isso que eu disse, só tem uma frase que diz, tem aí um provérbio popular que diz: com o diabo não se brinca. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim: gente,
não é tempo de brincar de crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Gente, nunca foi, desde 2000 anos atrás. Crente tem que saber o seu papel, crente tem que saber a sua importância, o crente tem que saber a sua responsabilidade. Agora, aqui a frase é só para dar uma ênfase de que esse crente realmente não pode dar moleza para o adversário. Ele está como leão, ao derredor, o diabo não está longe. A Bíblia diz que quando acabou a tentação, o diabo se afastou não por muito tempo. Então ele, naquele período ali, ele se afasta, mas não por muito tempo. Então, o inimigo tem suas artimanhas. Esse ser, adversário de todos os que servem a Deus e da humanidade, que o diabo não ama, não gosta do ser humano, ele odeia o ser humano. As pessoas estão no mundo, não é só o crente que o diabo odeia, ele também odeia o ímpio, joga no vício, na droga, na bebida, na prostituição. Ele é o causador de todas essas coisas, o adversário. Ele é o causador de todas. Então ele não gosta do ser humano. Porque se ele gostasse, ele não fazia isso. Então ele destrói, ele corrói, ele corrompe, ele traz vergonha. Então é necessário entender isso. Não é só de crente, é de toda a humanidade. Ele não gosta, ele odeia. Trabalha para destruir qualquer um. Ele é paciente e se transforma até em anjo de luz. Desculpa, gente, aquilo que eu falei, é uma gripe que só Jesus. Ele é paciente, se transforma até em anjo de luz para enganar os outros. Para enganar os outros. E aí, gente, os outros que eu falo aqui, até os escolhidos. Até os escolhidos podem ser aqui enganados. E os outros aspectos, e aí você tem outros aspectos, e existem então outros aspectos como arranca a semente da palavra do coração, busca altas posições com mentiras, usa pessoas para atrair, é escravizador, enfraquece a fé do cristão, criador de doutrinas demoníacas, e etc. Então essas são as estratégias de Satanás. Poderíamos colocar como dissensão, divisão, rebelião e outras coisas. Fofoca, mentira, calúnia, irmão contra irmão. Ele consegue. Gente, o inimigo ele não pode ser visto. Então, nem todas as pessoas têm que entender isso. Nem todas estão possuídas. Tem gente que é influenciada pelo mal, pelo inimigo. Então existem aqueles que são influenciados e existem aqueles que estão possuídos. Então nem sempre alguém que está se levantando contra você ou alguém que está sendo usado nessa perspectiva está possuído, mas está sendo influenciado. Então o inimigo, ele entra sorrateiramente, porque ninguém vê, ele entra e faz a sua arruaça, faz os seus processos e acaba destruindo famílias, destruindo vidas. Então o inimigo, ele por não ter um corpo, ele pode assumir qualquer personalidade. Ele pode entrar em qualquer coisa e fazer o que quiser. Mas, por outro lado, o crente está buscando todo o reforço em Deus, buscando a armadura em Deus para conseguir detectar, porque a coisa é muito séria. Quando eu digo aqui que ele é paciente, é porque ele espera mesmo. É só você ver, por isso que Pedro fala que ele é como leão. Observe nesses canais que falam sobre natureza, sobre animais, e às vezes fala sobre a selva, fala sobre a caça do leão. Olha o quanto ele espera ali, fica ali paciente, aguardando o momento certo para poder atacar. E ele não vai em qualquer um, vai nos mais fracos, vai nos menores, vai nos filhotes. Então,
se tiver união, se tiver o grupo unido, ele não consegue atacar o leão, não consegue, porque é muita... ele corre o risco também. Então é claro que a igreja também é essa arma de proteção, porque a igreja unida, a igreja junto, a igreja firmada em unidade, ela também consegue inibir os ataques do adversário. E mesmo assim, esse adversário vai tentar encontrar aquela parte mais fraca para poder usufruir dessa fraqueza, dessa facilidade, para poder atingir todo o rebanho. Então, logo, é necessário a gente também estar percebido, porque ele tem alguns aspectos, como trabalhar com a ideia de arrancar a semente do coração, como usar pessoas para atrair, né? Então, quanta gente na igreja hoje está desanimada, quantos líderes hoje não tem mais aquela força, aquela pegada. Por quê? Porque sofreram muito, pagaram muito preço com traições, com ingratidões. Gente, eu aprendi uma frase, e essa frase é muito verdadeira. Espere pouco de você. Não espere nada de ninguém e espere tudo de Deus. Então espere um pouco de você, porque você também não é nada. Não espere nada de ninguém, faça sem esperar gratidão. Faça sem esperar a pessoa te dizer um obrigado. Eu já ajudei gente e nem agradecer, gente. Faça e não espere. Espere só de Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Então espere só em Deus. O chefe de toda a força do mal. Satanás é a potestade principal do império das trevas. Ele usa todos os sistemas possíveis para destruir e aprisionar. Ele é o príncipe deste século. É a potestade das regiões celestiais e da maldade. Toda devoção a Deus é a arma que traz capacidade. Então, toda devoção a Deus, gente, toda devoção, toda prontidão em servir, toda devoção a Deus é a arma que traz capacidade para vencer as astutas ciladas do diabo. Então ele pode ser poderoso, pode estar no princípio da potestade, mas a total devoção a Deus, a total obediência a Deus é a arma eficaz que traz aí essa capacidade para vencer. Então não é minha força, não é meu potencial, não é as minhas capacidades, minhas aptidões físicas, mas a minha devoção a Deus, a minha devoção total a Deus faz com que eu vença as astutas ciladas do diabo. Toda vez que Pedro demonstrou que era o brabo, ele sofre. Eu não vou te negar, eu que não sei o que. Rapaz, você vai me negar. Eu não estou contigo até a morte. Depois Jesus diz, o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. E assim vai. Eu sou isso e aquilo. Rapaz, o diabo me pediu para te cirandar. Eu não deixei. Então, gente, a devoção, a submissão a Deus leva à vitória. Mesmo com todo o seu poderio, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É preferível falar império a reino. Tem literatura que chama reino de Satanás. Gente, a gente vê a Bíblia mais falando de reino de Deus. Então eu prefiro usar império, que é uma coisa que dá mais a ideia de déspota, de alguém que não tem nenhuma misericórdia, de alguém que trabalha com imposição. Então eu prefiro, não estou dizendo que está errado o reino de Satanás ou coisa parecida, estou dizendo que é melhor, eu prefiro usar o termo império a reino de Satanás. Nesse sentido, o império do mal não poupará esforços para atrapalhar a vida cristã. Tá vendo? O diabo não vai, gente. Ele não vai parar. Ele, na sua paciência, ele vai, igual um ferreiro malhando ferro. Devagar, e vai fazendo. E vai fazendo. Então, o que nós devemos fazer?
ser sujeito a Deus, devotar tudo a Deus, que a gente venha devotar tudo somente ao Senhor. Essa devoção vai nos dar capacidade, vai nos dar força, gente, para perdoar quem se levantou, para amar, sabe, para fazer a vontade de Deus. E o diabo não gosta disso. Então ele quer te desestabilizar. Ele quer mexer nas suas bases, aí ele vai na família, aí ele vai aonde você mais ama, para tentar te desestabilizar. Mas aí você, sendo devoto a Deus, gente, nós estamos agora vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Eu vi gente louvando, eu vi pessoas de cima do telhado pelo vídeo, Deus me deu, Deus tomou, e cantando. Então, imagine emocionalmente como essa pessoa está. Então, mas mesmo assim, ela está ali em toda a devoção para poder alcançar também força, graça, misericórdia. Então é importante, gente. É de suma importância ter uma total devoção a Deus. Sem essa devoção, a gente não consegue, a gente não avança. Então vamos ter essa devoção aí diante de Deus. Já que o inimigo não se cansa, já que o nosso adversário não se cansa, então que nós também não nos cansemos de sermos devotos a Deus, de entregarmos totalmente a nossa vida diante de Deus, diante da presença dele. Então vamos aí assim vencer, porque como eu disse, o império do mal não poupará esforços para atrapalhar a vida do cristão, ou a vida cristã. Mas também a gente tem a garantia, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda grande sessão, as 3 armas espirituais. Primeiro, a palavra. Na tentação de Jesus no deserto, sua arma principal foi a palavra. Ele venceu o diabo a partir da palavra. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é a palavra, ou são. Aqui eu estou falando no sentido de coletivo, num singular com valor de coletivo. Então, essas 2 alianças são a palavra que dá base e sustento ao servo de Deus. Olha o que afirma Deuteronômio 32, 2 ao 4, não usei nem o Novo Testamento, usei o Antigo. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Lembre-se, gente, que aqui diz caminho, verdade, não diz a palavra vida em si, mas chuva traz vida. O que João diz lá no seu texto? Desculpa mais uma vez. O que João diz lá no seu texto? Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. O Deuteronômio começa, goteja a minha doutrina como a chuva. O que a chuva traz? Vida. O que Jesus é? Verdade, fidelidade, justiça, juízo. Esse texto mostra Jesus, fala praticamente das características de Jesus. Aleluia, né? Desculpa aqui, mas não tem como segurar. Então, esse texto fala de Jesus, porque ele é vida, ele é verdade. Não há em Deus injustiça, também não é. Jesus é justo, é reto, o caminho de Jesus é reto. Então, ele é a rocha.
Ele é a obra perfeita, os seus caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho. Então o caminho de Jesus é reto, é justo, não há injustiça. E a vida está subentendida no goteje, a minha doutrina como a chuva, como orvalho. Gente, isso traz vida. Essa semana eu estava vendo um programa, uma pessoa no deserto diz, eu vou para aquelas montanhas, porque a montanha sempre tem água. E ele chega na montanha e disse, gente, olha lá aquela área verde. Quanto mais escuro tiver o verde, é porque tem água. Então, gente, goteje a minha doutrina como chuva, ou seja, a palavra vai descer como chuva, dando vida, dando graça. Então, os três aspectos aqui de João, eu sou o caminho e a verdade e a vida, estão aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2 ao 4, que a doutrina, que a palavra goteje e nos dê vida e nos dê força para nós suportarmos o inimigo, o adversário. Vença o adversário pela palavra. Leia a Bíblia, carrega a sua Bíblia para a igreja. Ah, minha igreja não existe. Leva a Bíblia a si mesmo. Você não é igual a todo mundo. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada chamado é um chamado. Então, carrega a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Busque a Bíblia. Quer encontrar libertação? Quer alcançar um nível alto de liberdade? Palavra, a Bíblia é a base, ela é a estrutura, ela fundamenta. Então é a Bíblia, gente, é a palavra. Valorizemos a Bíblia, valorizemos a palavra de Deus. A palavra é alimento, é vida, é água, é pão, é a verdade, é o fundamento da casa, é a fonte da vida, é a expressão máxima do amor de Deus, porque a palavra se encarnou, etc. aqui, porque eu poderia dar outras coisas. Então ela é a máxima expressão, porque a gente tem a palavra escrita e a palavra encarnada. Então tem aquela coisa que alguns poderiam até dizer, não, o que está escrito é frio, o que está escrito são só letras, mas ela encarna, ela vem até nós, sabe? Eu falei essa semana numa aula de seminário, quando Deus quer falar com o homem, falei numa pregação no domingo, quando Deus quer falar com o homem, Deus não eleva o homem para falar com ele, não. Deus desce, vem até o nível do homem para falar com o homem, porque tudo que o homem quer é ser elevado. Deus jamais elevará o homem vai se manter homem, porque a maior grandeza do homem é ser homem, a maior beleza da humanidade é ser humana. Então Deus desce e vem e fala ao homem. Tudo que nós conhecemos de Jesus, tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós conhecemos da Trindade, só aconteceu por causa da encarnação de Jesus. E eu fico observando a negligência da palavra, tanta música, tanto louvor, e cadê a palavra, gente? Palavra é vida. Vamos dar mais espaço para a palavra e ter um devocional de palavra. Não só esperar o culto, não. Ter um devocional de palavra. Constância. A Bíblia diz que nela medita de dia e de noite. Meditar não é ler. Você não tem, às vezes, como ler de dia e de noite. Você trabalha, você tem seu sustento, você tem suas obrigações. Mas meditar, sim. Meditar, você pode meditar como um rei numa batalha, como alguém numa frenesi. Tem que meditar no pastoril, e seja onde que for, medita de dia e de noite. Segunda, desculpa, gente. Oração. A oração é o principal instrumento de comunhão e comunicação com Deus. Não tem como se comunicar se não falar. Então é um instrumento que você se comunica, é a oração. Em meio às tentações, em meio às tentações, fraquezas, ataques de todos os lados, é a oração o caminho da vitória. A frase, quem está alegre canta, quem está triste ora, sugere que, independentemente das circunstâncias, o crente deve buscar a Deus, porque ela está ligada. Quem está alegre canta, quem está triste ora. Elas são orações que estão interligadas, porque é necessário isso, o louvor e a oração. Então são dois sentimentos que o homem pode ter, a alegria
e há tristeza. Então, por um lado, quem está alegre vai estar cantando, e o cântico também é uma forma de oração. E quem está triste vai estar orando, porque na angústia, diz o salmista, clamei eu e o Senhor me ouviu. Então, a oração é essa base, é essa ideia. A alegria é manifestada através do canto, uma forma de louvor e gratidão pelas bênçãos recebidas. Devemos parar de dar créditos aos nossos adversários pelo que passamos. Foi o inimigo. Não, gente, glória a Deus. Gente, o que eu estou vivendo é permissão de Deus. Uma hora isso vai passar, mas eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus. Vamos parar de dar crédito, dar ibope, dar like para Satanás. Ele não tem o controle da nossa vida, não. Deus não precisa que as coisas estejam dando certo, que o vento esteja soprando a nosso favor para mostrar que está do nosso lado. A tempestade estava lá, o vento era ao contrário, mas Jesus estava no barco. Então a gente precisa entender isso. Mesmo tudo dando errado, Deus é que tem o controle de todas as coisas. Eu não estou nem aí. Que quem fala, cadê Deus numa hora dessa? Aonde está? Gente, isso não me abala. Quem está passando sou eu. Quem está vivendo sou eu. Então eu entendo e quero mais ainda entender e aprender que Deus está comigo nesse processo. Então isso não vai me atingir as pessoas falarem isso. Se Deus fosse contigo mesmo, tu não estava nisso. Gente, com Deus ou sem Deus a pessoa passa, então eu prefiro passar com Ele. Glorifiquemos a Deus em oração e a resposta divina chegará, trazendo acalento e refrigério aos nossos corações. Por que Israel ficou 40 anos no deserto? Murmuração. E mesmo assim, no meio da murmuração, Deus fazia milagre. Deus operava. As pessoas cresciam, as crianças, as roupas anatomicamente cresciam, gente, junto com a sandália, a roupa. É o que está escrito no Pentateuco. E a gente só vive de reclamação, de murmuração. Não é o diabo que está fazendo na minha vida, não. Quem está operando é Deus. Sou tentado por Ele, porque a Bíblia diz que ninguém que é tentado diga, Deus, sou tentado por Deus. Ele me tenta, o diabo me tenta. Agora, prova, quem me prova é Deus. E luta, sou eu que caço. Eu que caço. E mesmo assim, Deus me livra de todas elas. Né? Então vamos fugir das lutas e tentação, aí só Deus sabe para ajudar. E prova, meu irmão, ele prova quem ele ama. E vamos dando glória, agradecendo, e se tiver triste, oração. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu não estou suportando. Fala mesmo, que ele está te ouvindo. Fala, que ele está te ouvindo. Terceiro, jejum. Por mais que alguns discordem hoje da prática do jejum, Jesus disse em Marcos 2, 18, 19, enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Gente, o noivo em carne não está mais conosco, entendeu? O tempo de encarnação de Jesus acabou. Quem está conosco é o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E agora a gente precisa jejuar, entende? Então é uma batalha. E eu digo para vocês que o jejum é uma boa arma para vencer os prazeres da carne. Você pode botar lá nos comentários lá no YouTube, você que tem esse costume de vir e mexe fazer jejum, e não diga lá para mim, olha, realmente às vezes eu sinto minha carne mais mortificada. Porque Romanos diz isso. Quem se inclina para as coisas do Espírito produz vida e paz. Quem se inclina para as coisas da carne, então, se inclinar para a coisa do Espírito, jejum, oração, palavra. Então, até a gente que é casado, não por muito tempo de espaço para a gente se separar, mas tem que se separar. Olha isso, se separar do quê? Do sexo, da vida carnal, do casamento, para poder se dedicar a Jesus. Então, esse negócio de só dizer graça para tudo quanto é lado, a graça acabou com tudo isso, não é de tudo verdade não, tá, gente? Não é de tudo verdade não. Vamos lá, terceira grande sessão. Jesus Cristo, o nosso modelo, vencendo o diabo com a palavra. A palavra é a arma mais poderosa para vencermos o diabo. Eu achei um pouco repetitiva assim essas partes, mas vamos que vamos. A palavra é a arma mais poderosa para vencermos o diabo. Na armadura de Deus, é a única parte de ataque.
Sem o conhecimento da palavra, seremos presas fáceis dos enganos ardis de Satanás, que cria doutrinas de demônios e ainda vem como espíritos enganadores. Por isso tem tantos líderes aí enganando, falseando, e Paulo nos alertou. Mas como é que a gente vai lembrar que Paulo nos alertou se a gente nem lê a Bíblia? Entende? Se a gente nem lê a Bíblia. Então, gente, misericórdia. A Bíblia tem que ser lida. Está escrita para ser lida, para ser cumprida. Entende? Mas eu estou falando como é que eu vou cumprir a Bíblia se eu nem leio, se eu nem conheço. Uma grande porcentagem das pessoas da igreja, lamentavelmente, só seguem aquilo que foi ensinado pelo altar. Não estou dizendo que não é para ensinar, mas iam ler, iam aprender pessoalmente. Como é que fica? Complicado, né? Segundo, vivendo em oração. Efésios 2, 6, 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O próprio Jesus mantinha uma vida constante de oração e ensinava aos discípulos como deveriam orar. Olha o Pai Nosso. Ele orou pelos que Deus o havia entregado, e orou pelos discípulos que estavam com ele, e orou por aqueles que ainda haveriam de crer nele, está em João 17. Ao vivermos em oração, teremos grandes testemunhos para contar. Testemunhos de vidas, vitórias, curas, libertações e etc. Quem nunca foi num hospital visitar, quem trabalha com visita, quem trabalha com oração, não tem um testemunho para contar. Eu tenho testemunho de oração para contar. Então a oração é de muita importância. Vivendo em jejum. A igreja primitiva tinha o costume da prática do jejum, e nós também precisamos manter essa prática que faz bem à vida espiritual. Precisamos ter mais ensinamento sobre esse assunto. Mas também é necessário se separar de tudo. Redes sociais, televisão, etc. Uma vez a pessoa falou que fez jejum de Coca-Cola. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ter um estudo. É necessário que haja um estudo para explicar sobre jejum. Então os crentes hoje, não estou dizendo todos, estão com mais facilidade de fazer jejum intermitente para emagrecer do que para ter uma vida espiritual aí conciliado, ter um concílio na vida espiritual. Mas paciência, eu que faço a minha parte, você faz a sua parte. Vou concluir porque eu acho que essa parte aqui toda desse terceiro tópico é bem repetitivo do que já foi falado, que poderia ter trabalhado um pouco mais sobre a armadura de Deus. Acho que esse terceiro tópico deveria trabalhar mais sobre a armadura de Deus, e seria uma beleza. Mas eu não tenho tempo também para isso, já está dando a hora, mas infelizmente o tempo é muito curto. Conclusão. Concluo esta aula citando Efésios 6:13. Você vê que toda hora eu estou falando de Efésios 6:6. Portanto, olha isso. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Não é porque você tem toda a armadura, que isso está garantido. Havendo feito tudo isso, ficar firme. Fiquem firmes. Esse é o objetivo principal, se manter firme em Jesus. É apenas nele e com ele que venceremos qualquer obstáculo. Gente, permaneça em Jesus. Fica firme em Jesus. Passa o que tiver que passar, passa em Jesus. Deus abençoe. Ore por nós. Ore pelo nosso ministério. Siga lá no Instagram, Escola Dalet, Adalberto Teles com 2 L's. E aí no nosso canal. Vamos marcar outra live lá no Instagram, tá? Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Haris Kai Eiren.